E aí, meus manos de boa, estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é validação social externa e interna. Vamos começar pensando em uma cena específica. Vamos imaginar que você acabou de postar alguma coisa no Instagram, tá ligado? Um stories ou algum post. E a pergunta é, você costuma ficar esperando curtidas? Você costuma ficar ansioso quando você compartilha algo socialmente ou em mídias sociais? Ou você fica, tipo, tranquilo, como se não precisasse da aprovação de ninguém para se sentir bem? Antes de você responder isso, é interessante a gente saber que essa busca por validação, ela é algo que realmente afeta basicamente todos os seres humanos. Mas, muitas das vezes, essa busca por validação externa acaba controlando muitas coisas da nossa vida sem que a gente perceba. Como eu falei, né? Na verdade, todos nós buscamos algum tipo de aprovação, mas a forma como isso acontece pode ser diferente. Alguns realmente querem e precisam muito mais dessa validação externa, enquanto outros encontram meio que uma força, né, na validação interna. E hoje eu vou explicar o que significa e como esses dois tipos de validação acabam afetando os relacionamentos e a sua autoestima. Começando pela validação externa, eu quero que você pense em alguém, né? Ou então em alguns momentos onde uma pessoa fica interagindo muito, tanto socialmente quanto por mídias sociais. Ela fica ali postando muitas coisas, ela posta sempre o que ela tá fazendo ou onde ela tá ligado? Aquele modelo de pessoa que realmente vive buscando elogio, vive buscando curtida e sempre precisa de maneira constante da aprovação de outras pessoas para acabar se sentindo bem. Essas pessoas que vivem muito nessa validação externa, é como se realmente a opinião dos outros fosse a única forma, a única coisa que realmente desse sentido às escolhas dele. E isso, como eu falei, né, realmente é natural do ser humano ele procurar essa aprovação social, porque toda a história da nossa evolução realmente foi em grupos sociais, né? Foi em grupos de 20, 30, 40, 50 pessoas, e você realmente precisava muito da aprovação de algumas pessoas para que você sobrevivesse e você se sentisse bem. Mas, por outro lado, existe outro tipo de validação, que é a validação interna, né? E como o próprio nome diz, ela vem de dentro. São alguns tipos de pessoas, né? Você pode pensar em alguém ou em alguns momentos da sua vida que realmente você estava muito determinado, você estava com um controle emocional e mental muito bom, ao ponto de você não depender de aprovação externa. Geralmente, quando você está nesse nível, né, nesse flow, nessa sensação ou nesse tipo de comportamento de validação, você vai acabar valorizando muito a sua própria opinião, a sua própria companhia, e você vai acabar se sentindo muito bem fazendo o que você realmente acredita e seguindo meio que a sua bússola interna. Muitas pessoas que realmente precisam muito dessa validação externa, elas têm uma inclinação interna a algo, elas têm essa bússola, muitas vezes, né, elas têm essa bússola interna que vai apontando ali qual é o caminho que ela preferiria, só que muitas das vezes essas pessoas que são mais de validação externa acabam ignorando essa percepção interna e acabam cedendo ao que o grupo quer, acabam cedendo ao que está sendo mais feito, o que está sendo mais vendido, o que está sendo mais falado, ao invés de ele realmente querer ter ali uma experiência com o que realmente ele admira. Então, essa pessoa que tem essa validação interna, ela consegue realmente seguir o que ela acredita, ela consegue realmente ter uma opinião própria, e mesmo que ninguém concorde com ela ou aplauda, né, as atitudes dela, essa pessoa vai continuar se sentindo validada porque ela chegou internamente, né, racionalmente ou emocionalmente, a uma decisão onde ela percebeu que aquilo que ela está fazendo realmente vale a pena, independente do feedback positivo ou negativo externo. E nos relacionamentos, existe uma busca muito exagerada por validação. Isso acaba se tornando um problema, porque a pessoa que vive buscando, né, agradar os outros, ela acaba se tornando ainda mais insegura e ansiosa
porque realmente o que vai definir, né, para essas pessoas se ela está acertando ou errando, se ela é boa ou má, se ela é uma pessoa X ou Y, é a opinião das outras pessoas. Então, essa pessoa realmente vai ficar mais ansiosa, mais insegura, e ela vai tender a não investir no seu autoconhecimento, ela vai tender a mascarar o que ela realmente é, para simplesmente ter essa validação. E já quem tem uma validação interna, essa pessoa, né, consegue ser muito mais autêntico, e isso acaba gerando muito mais respeito e interesse, porque pessoas que são realmente mais decididas com relação ao que curtem fazer, elas são mais autênticas, tá ligado? Meio que quem busca muita validação externa, quem age muito pela moda, acaba sendo muito previsível, e a maioria das pessoas vê aquilo como algo supérfluo. Diferente de quando você tem uma opinião própria e que você segue realmente essa opinião própria por vontade própria, né? Ou seja, você acaba sendo mais autêntico. E isso realmente atrai, né, respeito e interesse, porque as pessoas sentem que estão falando com alguém real e não com alguém que só está ali para copiar ou para ficar repetindo coisas que no grupo dela são validadas. Então, para você que deseja, né, melhorar essa capacidade de validação interna, existem alguns pontos que são bem interessantes para você começar a fazer e ter esse aumento dessa validação interna. O primeiro ponto é a questão de autoconhecimento, né? Você buscar cada vez mais autoconhecimento. Não tem como você querer ter uma capacidade de validação interna, sendo que você não investe tempo em se conhecer. E esse se conhecer não é o se conhecer que nem a galera do mainstream fala. É o se conhecer de você olhar de maneira justa e realista para si mesmo e ver o que é que faz sentido para você, ver o que é que você faz que muitas vezes você não queria estar fazendo, mas está fazendo por conta de um grupo específico, tá ligado? Depende muito também do que aquilo vai te trazer como recompensa. Muitas das vezes você não curte muito uma coisa, mas aquilo realmente traz muitas respostas positivas e você pode, por opção, continuar fazendo aquilo. Tipo, se você está em um grupo que preza muito por esportes, que preza muito por musculação, que preza muito por fazer dinheiro, muitas das vezes você realmente não vai querer fazer aquilo, mas aquilo pode acabar melhorando, né, o seu dia a dia. Então existe esse ponto também de, se o grupo está te influenciando a melhorar, não tem por que você não entrar, né, nessa modinha, entre aspas, do grupo. Sem contar, né, que não é 8 ou 80, não é que você tenha validação interna ou tenha validação externa. Todo ser humano vai ter os dois, só que quando você está muito mais na validação externa, você acaba muito mais facilmente se tornando ali um NPC, se tornando alguém que não tem valor para agregar, diferente de alguém que tem ali uma noção de valor próprio, que tem ali uma noção de autoconhecimento, que tem ali uma bússola ou um mapa interno indicando qual é o caminho que ele quer seguir. Então, se esse cara que tem essa boa validação interna descobre um grupo, descobre uma atividade, descobre uma amizade, que vai fazer coisas que ele não gostaria de fazer, mas que aquilo vai trazer resultados positivos, essa pessoa pode sim, muito facilmente, né, ceder, entre aspas, para essa validação externa e procurar sim ter resultados nessas coisas positivas que o grupo ou que a moda está oferecendo. Mas ainda no tópico do autoconhecimento, é interessante você realmente olhar para si mesmo. Então você vai reservar ali, sei lá, um tempo para que você entenda mais o que é que você gosta e o que é que você não gosta, sem pensar em opinião ou influência dos outros. É muito difícil, né, a gente ter essa noção de que você não vai ser influenciado pela opinião dos outros, porque inconscientemente a gente acaba sendo influenciado, tá ligado? Não tem para onde correr. A opinião que você tem hoje é baseada em basicamente todas as pessoas que você ouviu na sua vida, né? Durante a sua vida você foi ouvindo coisas, as coisas foram se repetindo e foram entrando na sua cabeça, e hoje em dia você tem uma visão de mundo que está totalmente atrelado com as coisas que você ouvia dos outros. Mas se durante algum momento você largar simplesmente tudo e começar a olhar para dentro de si mesmo, o que é que você curte fazer, o que é que você gosta, tipo, pessoas que estão no grupo que fazem parte da machosfera, eles têm uma tendência maior a não querer relacionamento,
por conta da própria ideia da rede, né? Da própria ideia da machosfera. Já pessoas que estão ali no mainstream, estão ali no dia a dia normal, sem ter contato com a machosfera, essas pessoas já têm uma tendência muito mais a apoiar, né, relacionamento sério e acusar muitas pessoas que vivem no casual ou muitas pessoas que têm um perfil de relacionamento como se fosse mais cafajeste. Então, você percebe desses dois modelos que não existe um pensamento próprio, tá ligado? Existe ali uma aceitação do que está sendo falado no grupo e daí você simplesmente agarra o que o grupo diz e segue aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Mas você tem que fugir disso. Não tem problema, tá ligado? E principalmente hoje com os criadores de conteúdos mais de ponta, a maioria deles vão dizer, mano, se você quer entrar num relacionamento, entre. Você já sabe o que é que pode dar de errado, você já sabe os problemas, você já sabe que o ser humano não é monogâmico, você sabe que existem traições, que mulher trai muito mais que homem. Então, sabendo disso, é muito mais racional e interessante não entrar em um relacionamento. Mas se por acaso você encontrar uma mulher que seja legal e que você acredite que aquilo não vai acontecer com você, você pode sim entrar em um relacionamento de uma maneira que não vá prejudicar muito você. E tipo, essa é a verdade, tá ligado? Eu, hoje em dia, não quero, tá ligado? E nem penso em me relacionar de maneira séria. E eu vivo hoje basicamente de casual. Então, isso veio de mim mesmo, porque basicamente no meu meio não tem muitas pessoas red pill, né? Não tem muitas pessoas da machosfera. Existem 3 ou 4 amigos meus que conhecem esse conteúdo, mas mesmo antes de consumir o conteúdo da machosfera, já existia uma tendência minha a não querer relacionamento. O relacionamento que eu escolhi ter, né, quando eu era bem jovem, tipo 17, 18 anos, foi uma experiência tão negativa e, tipo, eu não levei chifre nem nada do tipo, só que foi tão desagradável a experiência que eu já tô há uns 7, 8 anos sem pensar nem em ter relacionamento, tá ligado? E isso pra mim é o certo e eu tô foda-se e as pessoas ao meu redor namoram, terminam e eu tô vivendo a minha vida. Então, quando você pensa a partir da sua própria cabeça o que você quer e o que você não quer, você muito mais facilmente consegue ter ali uma autenticidade, você consegue ter ali uma liberdade mental, você consegue ali viver com autoestima boa, porque você está seguindo os próprios padrões que você pôs para si mesmo. O outro ponto é você definir as suas próprias metas. Ao invés de você fazer as coisas, né, ter os seus comportamentos pensando em ter elogios, pensando em ser bem recebido socialmente, ao invés de você fazer isso, você tem que definir o que faz sentido para você. Ou seja, se você está em um grupo que preza muito por comer fast food, por comer fritura, comer alimentos que são muito gordurosos, e você simplesmente escolhe não se alimentar dessa forma, você está sendo quem define as suas próprias metas, tá ligado? Ou seja, você está sendo livre e você está sendo validado por si mesmo e não pelo grupo. Porque provavelmente se esse grupo realmente tem um problema com alimentação, tem um vício, né? Todos esses membros têm um vício com relação à alimentação, realmente eles vão meio que te forçar, mesmo de maneira inconsciente, a ter aquele mesmo padrão de comportamento. E se você não tem esse mesmo padrão de comportamento, quer dizer que você quem está pensando com a sua própria cabeça e se autovalidando. Então, quando você define o que é que você quer fazer, quando você define o que é que faz sentido para você, ao invés de simplesmente querer seguir o caminho que o seu grupo aponta, isso também vai te ajudar a ter mais validação interna, tá ligado? E o outro ponto é você ficar consciente quando você sente esse desejo de validação externa. Como eu falei, né, todo mundo está sujeito a sentir essa necessidade de agradar os outros, essa necessidade de estar fazendo o que os outros fazem. Só que se você perceber quando esse desejo por validação externa começa a tomar o controle, né, sobre você, começa a ter uma influência maior sobre a sua mente, é interessante você perceber que isso está acontecendo e você tome a sua decisão mais assertiva possível. Ou seja, você vai ter que internamente fugir daquela situação. Um exemplo, você está indo escolher uma roupa que você está com vontade de comprar, só que quando você chega lá, você está com 2 ou 3 amigos
E daí a sua opinião de roupa realmente muda no sentido de você queria comprar a roupa número 1, só que agora você quer comprar a roupa número 2 e lá no seu íntimo você sente que essa não é a decisão que você queria, só que escolher a roupa 1 você provavelmente ia ser zoado ou ia tirar a onda de você. E é nesse momento que você tem que ficar consciente que está acontecendo esse fenômeno dessa vontade, né, de validação externa. E nesse momento é o momento onde você tem mais poder para mudar esse comportamento seu. Ou seja, você tem que dizer não e simplesmente fazer a escolha que você realmente queria fazer. E aí, você se considera mais dependente da validação externa ou interna? Deixa aí no comentário, tá ligado? Que aí eu vou entender mais como você pensa. Deixa aí alguma experiência que você teve com relação a isso. E não esquece, né, de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. Dá uma olhada aí nos links da descrição, que tem alguns links bem interessantes. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!